Graça e paz, irmãos, amém? Queria compartilhar algo da parte do Senhor. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de sorrir e tempo de chorar. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraços. A Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado, sabe? E nós, seres humanos, muitas das vezes perecemos por não saber esperar o tempo e a vontade de Deus. Muitas das vezes estamos precipitados, querendo viver coisas que nem sempre ainda chegou o tempo, sabe? É como se eu quisesse mais ou menos tipo assim: Senhor, eu quero viver as tuas promessas, eu acredito no que o Senhor prometeu, mas eu quero viver agora. E Deus não trabalha sobre o tempo do homem, Deus trabalha sobre o tempo dele. A Bíblia diz que há um tempo para todo propósito, um tempo para todo propósito. Muitas das vezes vai parecer que portas estão fechadas, não vão se abrir. Muitas das vezes vai parecer que dogmas e sofismas vão chegar ao extremo e nada vai acontecer. Mas, querido, eu tenho que dizer para você que tudo quanto Deus te prometeu um dia já está liberado no reino dos céus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então nada daquilo que Deus te prometeu vai deixar de acontecer, porque tudo que Deus te prometeu já está liberado. Muitas das vezes deixamos de quebrar cadeias, saltar grilhões, porque não rompemos com a nossa parte da fé. Porque a parte da fé é mais ou menos assim: o primeiro estágio de promessa é o estágio que Deus nos promete. O segundo estágio da promessa é o estágio em que nós esperamos pela promessa, somos preparados para viver um novo de Deus. Não tem como pôr vinho novo em odre velho. Então, a Bíblia diz que há um tempo determinado para tudo. Então, muitas das vezes estamos sendo modelados pela mão do olheiro, e o olheiro começa a modelar porque ele entende que tudo que é modelado pelas mãos dele tem que ser perfeito. Muitas das vezes quebramos no meio do caminho, quebramos no meio do processo, parece que chegou ao fim, parece que vai dar tudo errado, querido. Mas ei, Deus ainda tem uma saída para você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A Bíblia diz que o barro quebra, o vaso quebra, o olheiro começa a massagar, o olheiro começa a mexer, a modular, começa a criar forma de dentro para fora, porque o olheiro entende que tudo pode até demorar mais um tempo a mais para ficar pronto, mas conforme ele vai trabalhando, é à medida que o vaso ganha resistência. Já parou para pensar que muitas das quedas que vivemos, nada mais, nada menos, uma prova de resistência que estamos vivendo? Tem coisas, cicatrizes que carregamos na nossa vida e é apenas para nos lembrar da onde Deus nos tirou e da onde Deus tem nos colocado. Muitas das vezes estamos sendo modulados pela mão do olheiro e não entendemos isso, porque muitas das vezes é difícil. É difícil a gente especular coisas e não acontecer no nosso tempo, a gente especular coisas e não acontecer conforme a nossa vontade. Mas Deus está dizendo: ei, filho, fica tranquilo, eu não sou homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ei, Deus tem grandes coisas para a sua vida, querido. Deus tem grandes promessas para a sua vida. Não se deixe levar pelas afrontas do inimigo, não se deixe levar pelas impossibilidades da vida, porque nada é impossível para Deus. E tudo quanto Deus te prometeu vai acontecer no tempo certo. Talvez estamos passando por uma fase, uma jornada em que devemos nos posicionar a entender que estamos sendo preparados para viver o novo. Estamos preparados para viver uma nova história, preparados para romper uma nova trajetória. Ei, talvez você rompeu o ano passado dizendo: ei, ano que vem eu vou viver um ano melhor, eu vou ser diferente, ano que vem eu vou viver uma nova história, e talvez nada na sua vida mudou, porque talvez você passou por uma zona de comodismo, querido, e esqueceu de um posicionamento. Muitas das vezes o que o Espírito Santo quer de nós como igreja é um posicionamento. O posicionamento muda toda a história, o posicionamento muda uma vida. O posicionamento é o que vai dizer se você vai viver a promessa ou não. Muitas das vezes deixamos de viver algo, coisas profundas com Deus, porque queremos mergulhar no raso. A Bíblia diz que certos dias os discípulos pescam, e quando eles pescam não apanham nada. Quando Jesus chega na praia do lago, Jesus chama Pedro: ei, vamos pescar, mas vamos mais fundo, porque eu não chamo pessoas para viver experiências rasas, eu te chamo para viver o profundo. Ei, tá na hora de romper as expectativas que você gera em você, tá na hora de romper as expectativas que as pessoas geram em você, e tá na hora de viver as promessas de Deus, tá na hora de se posicionar e entender que Deus te chamou para viver coisas profundas. Ah, mas é impossível. Não existe impossível para Deus. Ah, Lucas, mas talvez não vai acontecer. Ei, não existe não acontecer para Deus. Quando Deus diz, já é.
já está liberado. Quando Deus disse que haja luz e houve luz, tudo quanto Deus diz, Deus sempre trabalhou por comando de voz. E tudo quanto Deus disse aconteceu. Muitas das vezes não entendemos os limites da vontade de Deus, mas Deus age conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Ei, eu estou gravando esse vídeo para dizer para você que Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar o quadro da sua família, o quadro de um casamento. Ei, nada está perdido para Deus. Deus apenas está modelando para dar forma o que Ele já fez. Querido, uma semana edificadora, que Deus te abençoe grandemente. Amém?